Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Pessoal, eu preparei hoje uma revisãozinha do EVA para a gente, né? Vocês estão fazendo o EVA neste fim de semana, não é isso? Neste fim de semana, não. Na quinta e na sexta agora, dia 17 e 18. Então, eu preparei uma revisão. Aí eu peço que vocês fiquem com o livro 2 na mão, porque a revisão, como o EVA ele é baseado no livro de vocês, então eu selecionei algumas questões do livro para a gente ir fazendo aqui, tá bom? A gente responder aí algumas questões e tirar essa revisão. Na aula de amanhã, eu não entrarei ao vivo com vocês, tá bom? E vocês ficam aptos aí a estudar, aproveita o dia aí para estudar, não só para a minha disciplina, aproveita o horário da nossa aula para vocês estudarem e colocar em dia aí as disciplinas para o EVA. Combinado? Beleza, então vamos lá. Vamos começar a nossa aula aí. Deixa eu ativar minha caneta para a gente começar a nossa aula numa boa. Então, abra o livro aí na página 516, questão número 12. Então, 516, questão número 12. Tá bom? Questão número 12 na página 516. Vamos lá. A questão diz o seguinte. Um casal realiza sua mudança. É a questão do Enem, tá bom? Então, um casal realiza sua mudança de domicílio e necessita colocar numa caixa de papelão um objeto cúbico de 80 centímetros de aresta que não pode ser desmontado. Eles têm à disposição 5 caixas com diferentes dimensões, conforme descrito. Aí a caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa 4, caixa 5. Aí, o casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba de modo que sobre o menor espaço livre em seu interior. A caixa escolhida pelo casal deve ser a de número... Então, vê só. A primeira coisa a saber aí não é você analisar as dimensões da caixa especificamente, né? É você saber o quanto de espaço sobre de menor espaço. A gente só tem que observar o seguinte, alguns detalhes são interessantes, né? Por exemplo, como a altura e largura. Então, se a altura ou a largura for menor, né, e o comprimento em si for menor do que 80, então não faz sentido porque a caixa não vai caber, né, naquele espaço. Então, a gente descarta esses valores aí, essas caixas que têm essas dimensões. Por exemplo, a caixa 1 está todo mundo em 86. Então, significa que o cubo vai caber lá numa boa. Né? E aí mostra também que a caixa 1, por todas as dimensões serem iguais, então significa que a caixa 1 ela é um cubo também, né? De aresta 86. E como o cubinho lá que vai caber dentro da caixa é 80, então a caixa 1 ela é uma candidata. Já a caixa 2, ó, logo de cara, uma das dimensões vale 75, que é abaixo de 80. Então, a caixa lá, o cubinho lá, o objeto cúbico, né, de 80 centímetros de aresta não vai caber em 75. Então, a gente já descarta a caixa 2. Tá bom? Então, por enquanto, está pendurado com a caixa 1. A caixa 3, observa que todo mundo está acima de 80. Beleza. Todo mundo acima de 80, a gente garante aí. A caixa 4 também e a caixa 5 também. Todo mundo acima de 80. A gente agora vai só calcular em relação ao volume de cada uma delas, né? Então, qual vai ser a caixa escolhida? A gente já sabe de cara que a caixa 2 não será escolhida. Então, a caixa 2 não será escolhida devido à dimensão pequena, né? A gente tem 75 centímetros aí na primeira dimensão. Então, não cabe. Mas as outras é possível caber sim. Então, a gente vai calcular o volume para saber aquela que sobra menos volume. A gente já sabe que na caixa 1, 3, 4 e 5, ambas cabem o objeto cúbico. A gente só precisa saber aquela que ocupa menos espaço. Primeira coisa, volume do objeto cúbico. Vamos chamar assim do OC. 80 ao cubo. A gente vai calcular aí 80 ao cubo, que vai dar
o equivalente a 512 mil centímetros cúbicos, né? Centímetros cúbicos. Então, esse é o volume do cubinho. Agora, a gente vai calcular cada uma das caixas. Caixa 1, caixa 2, 3, 4, 5. Caixa 2 já foi cancelada, porque não cabe, né? A caixa, logicamente, um cubo de 80 centímetros não vai caber em um objeto que tem uma dimensão de 75 centímetros. Bom? Então, vai lá. Calcular os volumes aí. Da caixa 1 é 86 ao cubo. Então, vai dar 636.056. E 56. Caixa 3. A caixa 3, as dimensões é 85 vezes 82 vezes 90. Então, a resposta é 627.300. Na caixa 4, 82, 95 e 82. Então, vai dar 638.780. E na caixa 5, deixa eu afastar um pouco mais aqui o valor, a caixa 5 é 80, 95 e 85. Então, dá 646 mil. Pronto. O negócio é o seguinte. A gente vai olhar agora qual é a que tem o menor tamanho aí, o menor volume. A que tiver menor volume é o que vai ter a menor sobra. Ele faz aí. Aqui tem o menor espaço livre em seu interior. Tá bom? Que fica mais justinha. Qual é aí a que tem um menor tamanho? Se a gente observar, é a caixa 3, 627.300. Então, essa é a caixa 3. Tá bom? Então, resposta aí, letra C de casa. Tranquilo? Dúvidas? Questão 13. De uma folha quadrada de papelão com 60 centímetros de lado, devem ser cortados os 4 cantos para montar a base inferior e as faces laterais de uma caixa de base quadrada, como mostram as figuras a seguir. Essa caixa será fechada com uma tampa de acrílico e no seu interior serão colocadas bolas com 3 centímetros de raio, acomodadas em uma única camada ou em várias camadas, dependendo da medida X da altura da caixa. Se todas as camadas devem ter o mesmo número de bolas, a maior quantidade de bolas que podem ser acomodadas é... Ele quer saber aí a maior quantidade de bolas que pode caber aí. Ele deu as dimensões da bola, né? Disse que tinha 3 centímetros de raio, apesar de você não ter feito esferas ainda, né? Mas eu respondo aqui para vocês. Então, primeiro vamos calcular o volume dessa caixinha. Vamos ver quanto é que mede essa caixinha aí, né? Que ele está dando aí essas dimensões para a gente, né? Então, ele disse que a caixa de papelão tinha 60 centímetros de lado. Vamos pensar aqui comigo aqui. Tinha 60 centímetros de lado. Aí o que é que fez? Ele deu uns cortes aqui, ó. E esses cortes, esse pedacinho aqui, tudo é X. Ok? Então, esse pedaço aqui vai ser 60 menos quanto X eu tirei de cada lado? Foi 2 lados, né? Então, 60 menos 2x. Então, ele disse que era quadrada, então foi 60 menos 2x aqui, e aqui também 60 menos 2x, porque foi a mesma quantidade que tirou. Então, quando a gente tem a caixa nesse formato já do papelão, a gente chega na seguinte conclusão.
A altura é x, como ela está mostrando aí, né, na figura. Só que esses pedaços aqui é 60 menos 2x. E aqui também, 60 menos 2x. Basta agora calcular o que ele pede. Quer saber as bolinhas, tal, dependendo da altura x da caixa. Se todas as camadas devem ter o mesmo número de bolas, a maior quantidade de bolas pode ser acomodada. Né? Então, ele quer saber a maior quantidade dessas bolinhas. Das bolinhas, a gente vai analisar já, que é uma esfera de raio 3. Então, já a gente analisa aí quantas bolinhas vai caber. Então, a primeira situação aqui é a gente calcular esse volume. Então, o volume aqui vai ser dado por 60 menos 2x, que multiplica 60 menos 2x, que multiplica x. Bom? Como é 60 menos 2x duas vezes, eu posso escrever 60 menos 2x como um produto notável. Fica mais fácil para depois a gente multiplicar por x. Então, quadrado do primeiro, então 60 ao quadrado, vai dar 3.600, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 60 vezes 2, vai dar 240, tá bom? Mais o quadrado do segundo. Tudo isso multiplicado por x. Tá bom? E aqui é o volume que a gente está calculando. Aí, agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Observa que o volume vai ser dado por tudo isso. Se a gente for elevar aí, multiplicar o x, então a gente vai ter uma equação do terceiro grau. Ó. X vezes x ao quadrado dá x ao cubo. X vezes menos 240x dá 240x ao quadrado. X vezes 3.600 vai dar 3.600x. Né? Então, esse aqui é o volume dado por esse x que a questão nos deu. Né? Então, que a questão nos deu. Beleza? Agora, a gente só precisa tentar entender o que é que está acontecendo nesse x para colocar aquelas bolinhas, né? Já como ele se fala do máximo, né? Que a gente pode ter aí em relação ao valor. Bom? Deixa eu só dar uma ajustada na minha caneta para obter espaço aqui para a gente. Tá bom? Obter espaço para a gente responder. Ó, quando vocês copiarem aí, vocês confirmem aí para mim, tá bom? Para poder apagar aqui e ter espaço para a gente resolver. Fala no chat aí, quando tiver copiado. Se puder apagar. Aí vamos lá, vamos olhar agora para a esfera, né? Quando vocês estão copiando aí, vamos olhar para a esfera. Então, a gente já tem esse valor todo, deixa eu apagar aqui. Já temos aí todo esse detalhe, a gente vai olhar para a esfera, enquanto a esfera cabe aqui. Observa que a nossa esferinha, né, por ela ter 3 centímetros de raio, se a gente for colocar ela aqui dentro, o x, o maior x que é possível ter, né, a altura, que é possível ter, é o valor de 6 centímetros. Então, a gente pode ter duas esferinhas ali em cima. Então, para uma esfera caber dentro do x, ela deve ter, no mínimo, 6 centímetros de diâmetro. Né? Então, ela deve ter 6 centímetros de diâmetro, que é exatamente o que ela tem. Então, seria o maior valor para x de altura que a gente tem, seria o 6. Então, se a gente for substituir aí o 6, qual seria a aresta da base que a gente poderia ter como máximo? Né? Já que eu coloquei uma bolinha aqui, seria o maior valor, ela só pode ter uma altura, ó, a esferinha aqui só pode ter uma altura de 6 centímetros, um diâmetro, né, no caso. Então, no caso, esse x aí, ele só pode ter no máximo 6 centímetros. Esse é o máximo do x, já que ele fala lá no final, ele fala para a gente aí, tem um detalhe aqui, é porque a questão não está na coisa, mas tem uma parte aí que ele fala assim, acomodadas em uma única camada.
ou em várias camadas. Mas, no caso, tratando como uma única camada, então esse x ele só pode ter o valor equivalente ao máximo de 6 centímetros. Aí agora a gente faz a operaçãozinha rápida, já que o x pode ser 6 centímetros, então essa dimensão daqui, né, ou volume, é só a gente pegar e substituir o valor. E a gente vai ter o volume total, né, que teria de bolinha aqui o volume máximo, supondo que poderia ter 6 centímetros com valor para x. Aí a gente teria 6 ao cubo, né? Então 6 ao cubo, vezes não, menos, né? Então deixa eu colocar aqui, 6 ao cubo, menos, vixe, é um 3 todo estranho aqui. 6 ao cubo, menos 24 vezes 6 ao quadrado, mais 3.600 vezes 6. Né? Então, a gente teria aí 6 vezes 6 vezes 6, dá 216. 216 menos 864, mais 3.600 vezes 6, que dá 21.600. Fazendo a operação aqui mais uma vez, a gente vai ter 21.600 menos 864 mais 216. A gente vai obter o valor de 20.952. Né? Então, esse seria o volume. Aí eu quero saber quantas bolinhas dessa cabe. Aí agora a gente vai ter que calcular o volume dessas bolinhas aí, né? Para saber quantas bolinhas dá aí com esse volume igual a 3. Como vocês não viram esfera ainda, né? Então eu vou calcular o volume aí. O volume de esfera é 4/3 de πr ao cubo. Tá bom? Então, 4/3. Vamos considerar π igual a 3. Tá bom? Considerar π igual a 3 e o raio é 3. Corta esse 3 com esse 3. 3 ao cubo é 27, vezes 4. Então, dá 108. Então, o volume de cada bolinha dessa é 108. Aí, basta eu pegar esse volume e dividir um pelo outro, que a gente vai ter uma aproximação aí de quantas bolinhas vai caber aí no máximo. Tá bom? Então, no máximo, aí a gente vai ver quantas bolinhas vai ter. Basta pegar e fazer essa divisão. Só que existe um detalhe aí para a gente. Um detalhe interessante nesse volume. Estou suspeitando que o volume como é que diz? Eu acabei fazendo um cálculo a mais para vocês. Deixa eu ver onde foi que eu errei nesse volume aí. Estou achando que eu fiz uma conta que deu um número muito alto. Né? E aí, no meu cálculo aqui, ia dar 190 e poucas bolinhas. E não cabe essas bolinhas todas, não. Estou achando que eu errei alguma coisa aí. Eu vou fazer o seguinte. Nessa questão, eu posto o PDF da resolução dela para você depois. Para a gente não perder muito tempo, eu resolvo para vocês novamente com calma. Eu estou observando aqui que eu devo ter errado alguma coisinha aí, eu acho que no ao quadrado, x, o volume deu muito alto, deu 20.952. Eu já estava suspeitando quando estava vendo esses cálculos. Então, devo ter errado alguma coisa aí, e deve ter dado muito alto aí esse valor. Bom? Então, depois eu dou uma olhadinha nessa 13. Prometo a vocês, quando terminar a aula, eu posto lá no grupo a resolução dela para vocês com tranquilidade. Tá bom? Vamos fazer aí a questão 15 e eu libero vocês. Ok? Eu libero vocês. E aí, lembrando, vocês ficam aptos aí para tirar dúvidas comigo durante o dia de amanhã, na aula de amanhã, sem precisar estar ao vivo, tá bom? Não há necessidade da gente estar ao vivo. Avisem aos colegas que faltaram, tá bom? Para estar perguntando lá no grupo, a aula de hoje, o link da aula, então eles ficam já sabendo lá para vocês. Um poliedro convexo é formado por 4 faces triangulares, 2 faces quadrangulares e uma face hexagonal.
Então, vamos ver aí. Poliedro convexo, ele tem 4 faces triângulo, então 4 triângulos. Tem 2 quadrados. E tem um hexágono. Ixi, que hexágono feio. Então, tem um hexágono. Rapaz, hoje, literalmente, com vocês, eu gosto sempre de ser sincero. Mas hoje eu não tô... Eu cheguei nessa última aula, eu não estou me sentindo muito bem, não. Não sei se é porque eu acordei cedo demais, se é a mudança do clima. Mas eu estou meio zonzo. Já relatei para minha esposa aqui, eu disse, não, vou ver até onde aguento. Não sei também se é a fome, a barriga está roncando aqui com todo hora, cheio de comida no ar. Por isso que eu peço até desculpa a vocês. Eu vou encerrar, quando resolver essa questão aqui para vocês, eu encerro e acho que vou matar quem está me matando, né? Que é a famosa fome. Então, 4 vezes o triângulo. Como é que a gente calcula? Já que ele pergunta o número de vértices, então a gente vai usar, depois que a gente fizer esse cálculo, a gente vai utilizar a relação de Euler. V mais F igual a A mais 2. Então, 4 vezes 3, 12. 2 vezes 4, 8. E 1 vezes 6, 6. 12 mais 8, 20. Com 6, 26. Dividido por 2, aqui nos dá 13. Então, número de faces, 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Então, 7 faces, 13 arestas. Vértice é o que a gente quer. 7 faces, 3 arestas, mais 2. V mais 7, que é igual a 13 mais 2, que é 15. 15 menos 7 vai dar 8. Total de 8 vértices. Letra C de casa. Beleza? Tranquilidade, galera? Então, veja, ainda sobra um tempinho, esse minutinho. Eu vou fazer o seguinte, vou voltar na questão anterior, questão 13. Vou apagar tudo isso aqui. Deixa eu limpar tudo isso aqui, para a gente refazer e eu libero vocês. Que veio na minha mente agora, aonde eu errei. E aí eu comecei tudo errado na hora da explicação para vocês. Deixa eu limpar aqui essa tela. Apagar todas essas anotações. Pronto. Deixa eu limpar aí e fazer para vocês. Veja, vamos lá. Pegando o enunciado, o que é que ele falou aí? Ele disse que essa folha de papelão era um quadrado de 60 centímetros de lado. Né? Então, como a gente viu lá no desenho, se é um quadrado de 60 centímetros de lado, então a gente tinha as dimensões, né? Ou seja, a aresta da caixa, a nova aresta da caixa. Deixa eu desenhar aqui uma caixinha. Então, a gente tinha aqui uma aresta, que é o equivalente a 60 menos 2x, 60 menos 2x, e a própria questão afirmou que queria, né, quer, na verdade, que a altura seja x. Então, isso foi o que a questão falou para a gente aí, que a altura quer dessa forma. Então, com essa ideia, né, todas as arestas da base da caixa terá a medida de 60 menos 2x, ou seja, será uma base quadrada. No meu desenho aí está como se fosse um paralelepípedo, né? Um retângulo, mas na verdade é um quadrado. Você imagina aí que é exatamente o que a questão falou. A base é uma base quadrada, né? É equivalente a 60 menos 2x. Para a esfera caber dentro dessa caixa, né? Ou seja, essa altura x, e como a esfera ela tem o raio, né? Ele fala aí, as bolas com 3 centímetros de raio. Então, deixa eu botar a bolinha aqui logo para vocês. Então, com 3 centímetros de raio, essa bolinha. Então, para ela caber nessa altura x, esse x tem que ter, no mínimo, 6 centímetros. O mínimo, eu tinha falado máximo, mas na verdade é o mínimo. Então, no mínimo, 6 centímetros esse x tem que ter o valor. Porque aí a esfera vai caber em uma camada única. Né? Então, para uma camada única, no mínimo, esse x tem que ter 6 centímetros, porque é exatamente o diâmetro da bolinha. Então, para a bolinha ficar dentro da caixa toda. Então, o x tem que ter esse valor mínimo, que seria exatamente igual a 6. Se a gente tem, aí trabalhando para o mínimo, né? Então, para o mínimo, se a gente tem x igual a 6,
Então, as dimensões que a gente vai ter aqui são diferentes, né? Que eu vou já substituir. 60 menos 2 vezes x, que é 12, isso aqui nos dá o quê? 48. Então, trabalhando nesse mínimo, a gente tinha as arestas da base igual a 48 e a altura igual a 6. Para a gente acomodar 8 bolas em cada lado, veja que o valor 48 já não dava. Né? Porque se a gente multiplicar aí, C vezes 8 não dá, exatamente, né? Ó, C vezes 8 dá 48. Então, na lateral vai caber 8 bolinhas. Então, na lateral cabe 8 bolinhas. E, claro, na parte de cima seria uma bolinha só. Então, para uma camada só, a gente teria 8 bolas. Né? 8 bolas. E um detalhe, tem 8 bolas aqui e aqui também teria 8 bolas, né? Porque aqui também daria 48 nessa profundidade. Então, a gente teria 8 bolas de um lado, 8 bolas do outro, e na parte de cima, na altura, era uma bola só. Então, teria uma camada. O total de bolas que a gente teria aí, já que seria 8 de um lado, 8 do outro, 8 do outro, se fosse fazer em relação às bolas, a gente tivesse aí o desenho e fosse calcular, já que ele quer o número de bolas, então teria 8 bolas aqui, 8 bolas aqui, uma bola aqui em cima, que era uma camada só. Então, isso daria um total de 64 bolas. Isso trabalhando no mínimo, né? Só que agora existe a possibilidade de caber uma quantidade maior de bolas. Se a gente for observar, existe essa quantidade de caber. Ou seja, se a gente fizesse uma segunda camada, então, se o X ele passasse a ser 12, o dobro, coubesse 2 bolinhas, observa que esse número de bolas ele pode ser maior. Só que aí o cálculo aqui da base, né? Então, esse cálculo aqui que a gente fez, eu vou colocar aqui, para x igual a 6. Agora, para x igual a 12, a gente vai ter o seguinte, ó, 60 menos 24, que isso aqui vai nos dar 36. Se vai nos dar 36, a gente vai ter um novo formato aqui, uma nova dimensão. Nova dimensão. Então, para x igual a 12, a gente tem a seguinte situação. 36 aqui, ou, minto eu, 36 dividido por 6, né, que cada bolinha é 6. Então, a gente vai ter 6 bolinhas aqui, 6 bolinhas aqui, e aqui em cima, como era 12, vai ter 2 bolinhas. Se a gente for multiplicar, ó, 6 vezes 6 vezes 2, 6 vezes 6, 36 vezes 2 dá o quê? 72 bolas. Então, isso seria se a gente tem 2 camadas. Professor, e se a gente tiver 3 camadas? Aí já não seria mais possível. Veja que se a gente tivesse 3 camadas, o x passaria a ser 18. E se a gente for subtrair aí 60 menos 18, 60 menos 18, a gente vai ter, menos 18 não, no caso, como seria 2 bolas, né, lá em cima, então 62x, então a gente teria 60 menos 36, daria 24. E 24 dividido por 6 só daria 4 bolinhas. E se você multiplicar, ó, 4 vezes 4 vezes 18, a gente ia ter 288. E não tem alternativa que tem esse valor. Então, no caso, a gente chega na solução de que o máximo de bolinhas que a gente pode ter é 72, obtendo 2 camadas. Infelizmente, essa questão não dá para fazer por fórmula, como a gente fez e tentou fazer, porque iria dar margem a um x lá na equação do terceiro grau. E aí o melhor é trabalhar utilizando exatamente os valores de x, a lógica que foi dada no enunciado. Tranquilidade? Deu para vocês entenderem aí um pouquinho essa questão? Questão danadinha, né, pai? Por isso que a gente tem que atribuir esses valores, tendo em vista esse valor, né? Uma palavra mais correta é fugir. Opa, voltei demais aqui, foi mal. É fugir da álgebra nessa situação e ir para a lógica. Então, essa questão aí, ela faz jus disso aí. Beleza? Respondido, então. Então, galera, muito obrigado por hoje. Que Deus abençoe vocês maravilhosamente essa semana.
Na aula de amanhã, já sabe, a gente não está ao vivo, mas eu estarei disponível para tirar dúvidas de vocês. Que vocês estejam sempre bem, com Jesus abençoando vocês. E outra coisa também, boa prova nessa sexta-feira, né? Acho que a prova de matemática é sexta, não é isso? Então, boa prova na sexta-feira. Valeu, Vitória. Precisando mesmo, mas eu acho que é questão do cansaço mesmo. Eu estava até conversando com a minha esposa, né? Eu até conversei com vocês semana passada. Um bom tempo sem férias, sem nada, só trabalhando, trabalhando. Ontem à noite eu dei aula até 10 horas da noite. E nunca aconteceu na terça-feira, na segunda da aula até 10. Então, realmente, o cansaço chegou. E a fome também contribuiu agora. Nada melhor do que fazer um bom lanchinho e descansar junto com a filhota. Daqui a pouco ali, tirar um soninho, um cochilo, acho que recarrega as energias, tá bom? Tchauzinho, grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.